Que a graça e a paz do nosso Deus nesse instante envolva cada irmão e cada irmã que se unem no mesmo sentimento de adoração e de louvor. A nossa convicção, a nossa certeza é de que a presença de Jesus é real em nosso meio. O Espírito Santo habita em nós e o Pai nesse instante inclina os seus ouvidos para receber as orações e os louvores que nós prestamos a Ele em espírito e em verdade. Vamos orar ao nosso Deus, pedindo ao Espírito Santo que nos conduza durante toda essa celebração, que no abrir das Sagradas Escrituras, que por meio dos louvores e que na comunhão da mesa, a Igreja de Cristo possa ser edificada e conduzida pelo Santo Espírito. Oremos. Pai, nós te louvamos por mais uma oportunidade de te louvar. Nós te agradecemos porque nesse instante o teu Espírito nos toma de uma maneira sobrenatural. O teu Espírito nos ajuda a ir além das nossas capacidades e competências naturais e nos possibilita atingir essa dimensão da vida tão sagrada, tão invisível e tão linda, que é o sobrenatural, que é a tua santa presença. Abençoa-nos, Pai, para que possamos acessar a tua presença de uma maneira muito real. Que ninguém possa, nesse instante, estar entrando em tua presença movido por espírito religioso, movido pela força do hábito, que ninguém faça isso de maneira que não seja reverente e consciente da santidade que envolve a tua santa presença, que conscientes da grandeza do teu ser e que certos da densidade da tua glória sobre nós, os teus filhos possam te adorar em espírito e em verdade. Dá-nos do teu Santo Espírito em porção abundante, para que todo esse culto chegue diante do Senhor como aroma suave. Assim nós oramos, reconhecendo a grandeza do teu ser, a beleza da tua santidade e já suplicando, ó Pai, a tua direção para esse tempo de culto, em nome de Jesus. Amém e amém. Louvemos ao nosso Deus. Dos reis consagro tudo o que sou, de gratos louvores transborda o meu coração. A minha vida eu entrego nas tuas mãos, meu Senhor, pra te exaltar com todo o meu amor. Eu te louvarei conforme a tua justiça e cantarei louvores, pois tu és altíssimo. Celebrarei a ti, ó Deus, com meu viver. Cantarei, contarei as tuas obras, pois por tuas mãos foram criados terra, céu e mar e todo ser que
ti, com cânticos de júbilo, pois tu és o Deus Criador. Toda Deus celebra a ti, com cânticos de júbilo, pois tu és o Deus Criador. Pois tu és o Deus Criador. Pois tu és o Deus Criador. A glória, A glória, a força a força e o poder ao Rei Jesus e o louvor ao Rei Jesus. A honra, a glória, a glória, a força a força e o poder ao Rei Jesus e o louvor ao Rei Jesus. a honra. Façamos juntos a leitura do livro do profeta Isaías, no capítulo 65, a partir do verso 17, onde nos diz assim: Pois eis que eu crio novos céus e nova terra, e não haverá lembrança das coisas passadas, jamais haverá memória delas. Mas vós folgareis e exultareis perpetuamente no que eu crio. Porque eis que crio para Jerusalém alegria, e para o seu povo regozijo. E exultarei por causa de Jerusalém, e me alegrarei no meu povo, e nunca mais se ouvirá nela nem voz de choro, nem de clamor. Não haverá mais nela criança para viver poucos dias, nem velho que não cumpra os seus. Porque morrer aos 100 anos é morrer ainda jovem, e quem pecar só aos 100 anos será amaldiçoado. Eles edificarão casas e nelas habitarão, plantarão vinhas e comerão o seu fruto. Não edificarão para que outros habitem, não plantarão para que outros comam, porque a longevidade do meu povo será como a da árvore, e os meus eleitos desfrutarão de todas as obras das suas próprias mãos. Não trabalharão debalde, nem terão filhos para a calamidade, porque são a posteridade bendita do Senhor, e os seus filhos estarão com eles. E será que, antes que clamem, eu responderei, estando eles ainda falando, e eu os ouvirei. O lobo e o cordeiro passarão juntos, e o leão comerá palha como o boi. Pó será a comida da serpente. Não se fará mal nem dano algum em todo o meu santo monte, diz o Senhor. Esta é uma das mais belas imagens construídas em todas as Sagradas Escrituras acerca do reino vindouro, acerca do reinado eterno do povo de Deus na presença do Senhor. De todas essas figuras belíssimas, a que mais me chama a atenção está presente no versículo 25. O lobo e o cordeiro passarão juntos, e o leão comerá palha como o boi. Os relacionamentos entre todos os seres viventes serão cheios de vida. A morte não irá interferir e se interpor em qualquer tipo de relacionamento. As nossas vivências serão abundantes de vida. Essa é uma promessa, é isso que desfrutaremos na eternidade, mas é isso que podemos começar a praticar, a experimentar desde os dias atuais. Eu vou orar
por você, eu vou orar por mim, para que Deus nos ajude a construir relacionamentos cheios de vida. Ore comigo. Deus de toda graça, nós suplicamos nesse instante, por misericórdia, porque por vezes nós tornamos os nossos relacionamentos que promovem morte, a morte do amor, a morte do respeito, a morte da solidariedade, a morte da partilha. No nosso egoísmo, na nossa vaidade, na nossa pecaminosidade, nós destruímos relacionamentos que poderiam ser lindos, puros e abençoados com a nossa capacidade de sujar, de macular, de destruir a beleza de relacionamentos marcados pela misericórdia e pelo amor. Dá-nos graça, ó Pai, de anteciparmos aqui na terra a construção de relacionamentos que produzem vida e vida em abundância. Ajuda-nos, por intermédio do Santo Espírito, a desenvolvermos relacionamentos saudáveis e abençoadores com os nossos irmãos, com nossas esposas e esposos, com os nossos filhos e filhas, com os nossos amigos e amigas. Ajuda-nos a todos os dias a trabalharmos pela paz, pelo crescimento do nosso próximo e pela consolidação de relacionamentos pautados pelo ágape, o amor incondicional, o amor perfeito. Assim oramos, suplicando graça e perdão pelos nossos pecados, em nome de Jesus. Amém e amém. Louvemos com muita alegria ao nosso Deus. Boa noite, irmãos, graça e paz. Estamos aqui, mais um domingo para louvar e agradecer o nome do Senhor e dizer que nós somos salvos pela graça de Deus, Então vamos continuar cantando com muita alegria e louvar e agradecer o nome do nosso Deus. Justificado eu vou, santificado eu sou, glorificado serei através de Cristo. Sou livre da culpa do pecado, sou livre do poder do pecado e da presença do pecado. Glória em glória, de fé em fé, graça sobre graça, graça sobre graça, salvo pela graça, mediante a fé em Cristo, eu sou salvo, não vem de mim. Salvo pela graça, mediante a fé em Cristo, eu sou salvo, não vem de mim, é dom de Deus. Justificado santificado eu sou, glorificado serei através de Cristo. Livre da culpa do pecado, sou livre do poder do pecado e da presença do pecado. Livre serei.
prostrar-me, vim para dizer que és meu Deus, és totalmente amável, totalmente digno, és maravilhoso para mim. Vim para adorar-te, vim para prostrar-me, vim para dizer que és meu Deus, és totalmente amável,
Em tudo, Deus tem nos suprido. Desde que começou essa pandemia e a crise econômica que se instalou em nosso país, temos visto pessoas, famílias, empresas passarem por grandes dificuldades. Mas Deus tem cuidado de nós. A nossa instituição, IPI de Aracaju, graças à providência de Deus, à generosidade que Deus tem plantado no seu coração, tem conseguido honrar os seus compromissos. E as notícias que eu recebo através de vocês é que as casas, as famílias, os lares da nossa igreja estão sendo igualmente cuidados e supridos pela providência de Deus. Portanto, esse é o momento de nos voltarmos para Deus em atitude de gratidão, ofertando uma parte do muito que Ele tem nos dado. Se Deus tem lhe visitado com abundância, nesse momento comprometa-se em contribuir com a manutenção da igreja e comprometa-se também em viver de maneira tal que tudo que você é e tudo que você tem seja uma expressão de gratidão ao amor e cuidado de Deus. O momento do ofertório é também utilizado na nossa liturgia para refletirmos acerca de algumas causas, para ofertarmos a nossa consciência em prol de algumas causas. E nessa ocasião eu convido você a refletir sobre a condição do idoso em nosso país. No dia 1º de outubro foi o Dia Internacional do Idoso. E eu hoje quero que você veja um vídeo que fala sobre o quanto no futuro todos nós iremos lidar com essa nova realidade de uma nação que envelheceu. Portanto, nós precisamos hoje começar a construir uma cultura de respeito, uma cultura de valorização e uma cultura de cuidado com os nossos idosos. Não apenas por amor aos idosos do presente, mas sobretudo porque um dia você também será um idoso. Nós viveremos numa sociedade em que as relações, as comunidades serão repletas da presença de idosos. Que possamos nos preparar para isso, que possamos criar uma cultura onde o idoso, na sua sabedoria, na sua experiência, seja valorizado. O idoso, nas suas necessidades especiais e específicas, seja cuidado. Veja esse vídeo e conscientize-se de que, em breve, você fará parte dessa nova comunidade, uma comunidade repleta de pessoas na melhor idade. Se hoje não construirmos uma cultura diferente, você também pagará o preço de não ter fomentado nas crianças, nas gerações do nosso tempo, um respeito e um apreço pela pessoa do idoso, rica em sabedoria e sempre muito especial na convivência. Vejamos esse vídeo e ofertemos a nossa consciência a essa causa. Se nós olharmos um século, começa em 1950 e termina em 2050, o que em termos da história da humanidade é absolutamente nada, é um clique dos dedos. Nesse século nós vamos ter um aumento da população em geral de menos de 4 vezes. A população de 60 anos e mais aumentará 10 vezes. A população de 80 anos e mais aumentará neste século 26 vezes, de 14 para praticamente 400 milhões de pessoas. Isso é revolucionário. Isso vai ter um impacto na vida nossa, dos nossos filhos, dos nossos netos. É o imperativo demográfico do século XXI. De acordo com os nossos dados do IBGE, nós chegaremos em 2050 com mais de 30% da população com os tais 60 anos. Que é assim que se define, de acordo com a ONU, a população idosa. Isso terá um profundo impacto, porque poucos países terão tido um envelhecimento tão rápido. Quando eu nasci, a expectativa de vida no Brasil era de 43 anos. Hoje ela está em 75, já está passando desse marco simbólico dos 75 anos. São 33, 34 anos a mais de vida, não são 30 anos de velhice. E o efeito é retrospectivo, vai ter uma influência em todas as etapas da vida. E nós temos que assegurar a qualidade da vida até o final. Que essa finitude também seja com saúde. Mas tem outra razão porque essa rapidez desse envelhecimento populacional. Nós estamos vivendo muito mais e os jovens estão tendo muito menos filhos. Desde o ano 2000, nós temos taxas de fecundidade que estão abaixo da reposição. Se um casal
não tiver 2 filhos, esse casal não vai se repor. Em uma geração, nós deixamos de ter virtualmente 6 filhos por mulher para agora termos menos de 2. Então, essa é a grande velocidade. Isso é o que dá força e energia para essa transição demográfica, para esse envelhecimento populacional. Na condição de discípulos de Jesus, de ovelhas do seu pastoreio, nada nos traz mais gozo e segurança do que ouvir a sua voz. Quando ouvimos a voz do Mestre, temos clareza de que ele continua entre nós, a nos cuidar e a nos alimentar com as suas palavras de vida. Nessa ocasião, eu quero compartilhar com vocês uma reflexão a partir do texto da Epístola de Tiago, capítulo 1, a partir do versículo 1. O tema da nossa reflexão de hoje é enfrentamento das provações. Diz assim a palavra do nosso Deus: Tiago, servo de Deus e do Senhor Jesus Cristo, às 12 tribos que se encontram na dispersão, saudações. Meus irmãos, tende por motivo de toda alegria o passardes por várias provações, sabendo que a provação da vossa fé, uma vez confirmada, produz perseverança. Ora, a perseverança deve ter ação completa, para que sejais perfeitos e íntegros e em nada deficientes. A tradição atribui ao Tiago, irmão de Jesus, a autoria dessa epístola. Tiago era um líder influente na igreja de Jerusalém. A igreja de Jerusalém, segundo os historiadores, ela foi muito fiel à praxe de Jesus. A igreja de Jerusalém, ela se por um lado tinha uma característica de ser mais judaizante, de ser uma igreja ainda muito apegada aos preceitos da lei, por outro lado, ela tinha como forte característica ter um engajamento e uma militância muito própria do nosso mestre. Era uma igreja que tinha na assistência ao órfão, à viúva, no trabalho junto aos menos favorecidos, uma força de testemunho muito grande. Aqui no verso 27, Tiago diz, verso 27 do capítulo 1, a religião pura e sem mácula para com o nosso Deus e Pai é esta: visitar os órfãos e as viúvas nas suas tribulações e assim mesmo guardar-se incontaminado do mundo. Era um evangelho muito prático, o evangelho da igreja de Jerusalém. O apóstolo Paulo foi um plantador de igrejas que também se dedicou muito a elaborar a fé de maneira teológica. A Epístola aos Romanos é um verdadeiro tratado teológico sobre justificação pela fé, sobre salvação. Todavia, essa igreja de Jerusalém, ela não era tão sofisticada na teologia, mas ela era muito engajada na prática do Evangelho de Cristo. E aqui, nessa Epístola de Tiago, nós temos uma série de orientações práticas para a comunidade de Cristo dispersa por toda a terra. Aqui no endereçamento, no versículo 1, ele se apresenta, servo de Deus, que segundo o Schockel, era um título honorífico das grandes figuras do Antigo Testamento. Então, Tiago aqui demonstra o quanto ele é apegado à lei, aos profetas, mas ele se apresenta também como servo, nosso Senhor Jesus Cristo, e depois define os seus destinatários, define para quem ele está escrevendo, dizendo: a todos que estão dispersos, a totalidade do povo de Deus, as 12 tribos, é uma simbologia da totalidade de Israel. Aqui, Tiago está tentando orientar praticamente, com preceitos e direcionamentos muito práticos, uma comunidade que corresponde à igreja de Jesus espalhada. Ele quer que essa igreja de Jesus espalhada se alimente de orientações muito diretivas, muito assertivas. Ele não faz nenhuma abstração mais sofisticada, ele não se dedica a desenvolver um conceito teológico. O que Tiago faz nessa epístola é mostrar a fé em ação, o valor de uma fé engajada, o valor de uma fé militante, o quanto o discípulo de Jesus tem que ser apegado à prática do Evangelho.
é uma comunidade que precisava ser animada na sua prática. O apóstolo Paulo fez com muita competência e de uma maneira muito necessária e muito abençoadora, inclusive para as gerações de cristãos que vieram depois. Ele fez um trabalho teológico primoroso, mas Tiago se dedica a injetar na prática dos cristãos uma dose generosa de ensinamentos muito diretivos. E nós vamos nessa noite refletir um pouquinho sobre o que Tiago ensina aos seus ouvintes acerca de lições práticas para enfrentar a provação. Existia dentro da religiosidade judaica toda uma relação com as provas. O povo judeu é um povo acostumado a peregrinar em prova. Desde a saída pelo deserto, através da liderança de Moisés, a própria peregrinação de Abraão na direção da terra que Deus lhe mostrou. Esse povo peregrina e é provado. E o que Tiago faz? Ao invés de fazer um resgate histórico, ao invés de fazer toda uma correlação histórica entre o povo de Deus e aquele povo que estava disperso, aqueles discípulos de Jesus dispersos, ele prefere apresentar orientações práticas. Há quem diga que a carta de Tiago tenha pouco do gênero epistolar, não se pareça tanto com uma epístola, e mais com a literatura sapiencial. A literatura sapiencial, da qual o livro de Provérbios faz parte, se caracteriza por ser um ensinamento condensado, sintetizado, em breves frases, em breves expressões literárias. E aqui Tiago, de maneira muito condensada, nos traz alguns ensinamentos de como enfrentarmos as provações. Primeira postura para enfrentar e vencer provações, segundo o ensinamento prático de Tiago: é preciso enfrentar com consciência dos propósitos divinos. Ele vai dizer, um pouco mais abaixo no texto, que a prova, a tentação, ela não é promovida por Deus. Deus não pode ser tentado pelo mal e Deus a ninguém tenta. Mas, mesmo que ele não empreenda a sua força e o seu poder para que aquela situação de provação aconteça, não foi ele que deu causa, não é o poder de Deus que pôs em movimento uma situação que se tornou uma prova na minha vida, mesmo que ele não seja a origem da minha provação, diz o texto de Tiago, eu preciso enxergar aquela situação como algo que Deus pode e vai usar para me abençoar. E qual é o grande propósito, segundo Tiago, da provação? O aperfeiçoamento. Isso está muito explícito aqui no verso 4. Antes, um pouquinho no verso 2, ele diz: olhem para a provação como motivo de alegria. Tende por motivo de toda alegria o passares por várias provas, não é só por uma não. Olhem por um ângulo diferente a provação. Não veja a provação como um grande filme de terror, um pesadelo, um calabouço que você foi jogado. A provação é tempo, é oportunidade para o agir de Deus. Ah, ele não deu causa, é o que Tiago vai dizer. Ele não tinha o desejo de lhe ver sofrendo. Deus não tem esse prazer em ver seus filhos se debatendo, ver seus filhos passando por perdas terríveis, sentindo dores no corpo, na alma. Mais uma vez que esse mundo mal nos impõe provas, esse mundo jaz no maligno, e nós mesmos carregamos em nós uma inclinação para o mal, que nos coloca em contextos de prova, é o que também ele vai dizer mais adiante. Uma vez que eu estou dentro da prova, eu tenho que olhar para esse momento como uma rica oportunidade de Deus para me aperfeiçoar. Eu tenho que olhar como uma oportunidade de avaliação, que é um sinônimo de prova, é tempo de avaliação. Eu estou na presença de Deus e em sincronia com Deus, fazendo uma leitura e uma avaliação do meu nível de maturidade. Até onde eu já tenho maturidade?
até onde eu já tenho uma casca para suportar provas ainda maiores que virão, desafios ainda maiores que virão. Dentro do sistema de treinamento de Deus para mim, dentro do programa de capacitação de Deus para a minha vida, eu tenho que olhar aquele momento como uma oportunidade de aferir, de avaliar o quanto eu estou pronto para experimentar coisas maiores que Deus tem preparado para a minha vida. Então, primeira postura que o servo de Deus, o discípulo de Jesus tem que ter diante de uma prova: olhar com uma consciência e por uma perspectiva diferente a provação. Eu não tenho que me ver uma vítima, eu não tenho que me enxergar como alguém que foi amaldiçoado, mal amado, mal cuidado, mal querido por Deus. Não. Primeiro, que não foi ele que deu causa. Segundo, ele tem poder para evitar. Ele permitiu? Sim. Ele tem poder para conter algum tipo de situação que se torne uma provação na minha vida. Se ele não deteve, se ele não usou o seu poder para me livrar daquela provação, se ele quis me livrar em meio à provação, é porque ele tem propósito, e o propósito é aperfeiçoamento. Segunda postura prática que eu tenho que ter diante de uma provação, segundo o ensinamento de Tiago: eu tenho que desenvolver uma sabedoria espiritual em meio às provas. Eu tenho que ter uma inteligência espiritual. No verso 5 ele vai dizer: se porém algum de vocês necessita de sabedoria, ou seja, se a prova revelou que você ainda não tem o discernimento, se você não tem a maturidade, se você não tem ainda a clareza espiritual necessária para passar por aquela prova, peça a Deus. Ele estimula as pessoas a pedirem a Deus, que a todos dá liberalmente e nada lhes impropera, e ser-lhes-á concedido. Não tem sabedoria, você não tem inteligência espiritual para passar por aquele problema, se a sua leitura não está sendo clara, se você não está conseguindo enxergar as portas que Deus está abrindo, se você não consegue perceber os caminhos que Deus está indicando para você continuar marchando em meio à prova, para que você não fique estagnado, parado diante de um obstáculo, se você não está percebendo os caminhos novos que Deus está criando, vá para a presença de Deus, peça sabedoria, peça inteligência espiritual. Nós temos muitos tipos de inteligência. Inteligência emocional, que é essa capacidade de reagir emocionalmente de maneira sábia diante de um problema. A inteligência racional, que é a capacidade de produzir boas deduções, de fazer avaliações muito razoáveis do que está acontecendo, mas tem essa inteligência espiritual, que é essa capacidade de perceber para onde o vento do Espírito está soprando e seguir o fluxo do vento do Espírito. Tolo é aquele que quer ir contra o vento do Espírito. O vento do Espírito está soprando naquela direção, permita-se ser conduzido. Tiago vai dizer: se você não tem essa sabedoria, peça, mas não peça sem fé. Ele vai dizer também aqui nos versículos que se seguem: não peça com uma fé duvidando, não peça com uma fé titubeante, não peça tal qual aquele homem que está sendo chacoalhado para lá e para cá pelas ondas do mar, que não tem firmeza, que não tem estabilidade. Seja firme na sua fé. Diga: Deus, eu creio que o Senhor pode me orientar. A tua palavra pode me dirigir. Eu creio que o Senhor tem preceitos muito diretivos para mim nesse momento. Eu creio que o Senhor vai me mostrar um princípio na palavra que vai ser fundamental para me abrir o entendimento do que está acontecendo. Eu creio que o Espírito vai me dar entendimento do que já está na palavra, do que o Senhor quer falar exclusivamente ao meu coração. O Senhor vai me revelar coisas grandes e ocultas que eu não vejo. Peça. Sabedoria, fundamental para passar por provação. Gente tola, gente que se confia apenas nas suas inteligências outras, mas que não busca sabedoria do alto, é gente que sofre.
Gente que se acha autossuficiente no meio da provação. Não, eu sou habilidoso, eu vou gerenciar essa crise com extrema habilidade, eu já sou descolado nisso, eu me basto. Tem que ter inteligência emocional, de ir para a presença de Deus e se revestir de sabedoria do alto. Como enfrentar provações? Com dignidade ética, com dignidade espiritual, com dignidade moral. No verso 9, aqui do capítulo 1, ele diz: o irmão, porém, de condição humilde, glorie-se na sua dignidade, o rico na sua insignificância, porque ele passará como a flor da erva. Tiago está dizendo, como é que a gente deve enfrentar uma prova? Preservando a dignidade. Só vence quem passa pela prova e não negocia os seus valores e princípios, não negocia a sua ética, não negocia a sua vida de santificação. Só vence verdadeiramente quem se mantém fiel aos valores e princípios do reino de Deus. O rico, é o que ele vai dizer, esse tem uma glória que é muito efêmera, que passa, porque ele sempre vence a partir de uma lógica de desonestidade, a partir de uma lógica fraudulenta, de opressão. Veja o que, por exemplo, ele vai falar sobre os ricos no verso 4 do capítulo 5. E eis que o salário dos trabalhadores que ceifaram os vossos campos e que por vós foi retido com fraude está clamando, e os clamores dos ceifeiros penetram até os ouvidos do Senhor dos Exércitos. Tiago vai dizer, estes que vencem segundo a lógica do mundo, mal sabem eles que eles já estão derrotados. Portanto, passar por prova e vencer é uma questão também de preservar a dignidade. Nós temos que vencer como filhos de Deus, não como filhos das trevas, não como seguidores de Mamon, não como aqueles que adoram e que cultuam a lógica perversa, opressora, maligna desse mundo. Nós vencemos preservando a generosidade. Nós não cedemos a essa lógica do farinha pouca, meu pirão primeiro. Não me agrada a ideia de ser vitorioso às custas da privação do outro, da miséria do outro. Nós não pisamos em ninguém, nós vencemos mantendo o princípio da cooperação. Nós queremos vencer, mas nós queremos levar a gente conosco rumo à vitória. Nós não queremos passar pela linha de chegada sozinhos, isolados. Nós queremos que alguém segurando na nossa mão, que estava caído, que estava machucado, vença conosco. Então vencer dentro da lógica do reino de Deus é preservar a dignidade espiritual. Nós não somos quaisquer pessoas. Isso eu digo, meus irmãos, não para que você se envaideça. Isso é uma realidade. Eu e você e todos aqueles que se renderam aos pés de Jesus, que se tornaram servos de Deus, discípulos de Cristo, filhos de Deus adotados em Cristo, adoradores do Altíssimo, nós não somos quaisquer pessoas. Nós temos uma dignidade que nos foi conferida. E é nessa dignidade que nós devemos nos gloriar. E é essa dignidade que nós devemos preservar enquanto passamos por uma prova. Ah, pastor, mas na guerra não tem ética. Na guerra não tem essa coisa de valores e princípios morais. Na guerra vale tudo. Esse mundo é uma guerra. Se eu não entrar nessa lógica do vale tudo, eu não vou ganhar nunca. Se você entrar na lógica perversa do vale tudo, se você ceder ao pragmatismo desse mundo, onde os fins justificam os meios, você não vai ser um vencedor. Você só vai ser vencedor se você vencer dentro dos padrões de Deus, com as armas espirituais que Deus lhe der, sem negociar, flexibilizar os valores do reino de Deus, do Evangelho de Cristo. Se você ceder, por exemplo, à violência, deixando de ser um pacificador, você não é mais um bem-aventurado. Se você não tiver mais fome e sede de justiça, mas tiver satisfação
com a desigualdade que lhe favorece. Ah, mas a desigualdade me favorece. Esse contexto é desigual, é injusto, mas eu estou bem, eu estou vencendo. Você não é mais um discípulo de Jesus. Você não é mais um fiel seguidor de Jesus de Nazaré. Então vencer, segundo o que Tiago está nos ensinando, e ele faz isso contrastando com o tipo de vitória que os ricos desse mundo mal têm. A vitória deles é uma vitória podre, é uma vitória fraudulenta, é uma vitória maculada. A vitória pura, a vitória que de fato é uma coroa que Deus coloca sobre nós, é uma vitória que tem essa coroa pedras preciosas como justiça, amor, perdão, solidariedade. A gente vence e recebe essa coroa que está cheia de preciosidades eternas dos valores do reino de Deus. É isso que é vencer. Vencer às custas da dor alheia, da miséria alheia, não é vencer. Estaremos acumulando maldição sobre nossas vidas se formos vencedores aos olhos do mundo. E eu diria mais, as vitórias no reino de Deus às vezes são muito secretas, são muito discretas. Aquela música, minha vitória vai ter sabor de mel e o mundo vai me ver, vai me aplaudir. Aquilo lá tem muito dessa lógica performática do mundo, essa vitória visível aos olhos do mundo. Quantos homens e mulheres, servos e servas de Deus venceram na solidão, ou melhor dizendo, na intimidade do seu quarto e de joelho na presença de Deus. Venceu uma luta gigantesca no silêncio da sua comunhão com Deus, na solitude do seu momento a sós com Deus. Cuidado, não pegue o conceito e o parâmetro de vitória do mundo para aplicar a sua espiritualidade. Tiago está dizendo aqui, dignidade espiritual é pressuposto para que eu seja vitorioso. Vencer perdendo dignidade é derrota. E muitas vezes perder aos olhos do mundo, mas mantendo a dignidade, é uma vitória poderosa no reino dos céus. Como enfrentar as provações? Com perseverança na missão delegada por Cristo. Tiago está ensinando aquela comunidade dispersa que no meio de uma prova é também algo que implica em vitória não cessar em trabalhar para Jesus. A tentação, vai dizer ele, a partir aqui do verso 14, do verso 13 e 14, a tentação é ceder à cobiça dos olhos. É aqui que ele vai dizer que Deus não é tentado. Verso 13, ninguém ao ser tentado diga, sou tentado por Deus, porque Deus não pode ser tentado pelo mal e ele mesmo a ninguém tenta. Ele está dizendo, Deus, no meio da minha prova, Ele não vai criar situações para que eu fuja dele, pelo contrário. No meio de uma prova, Ele vai usar todos os meios para nos atrair para Ele. Agora eu, com os meus olhos, eu posso ser tentado a, no meio de uma prova, viver para mim mesmo. A ceder à cobiça do que os meus olhos acham prazeroso para a minha carne. E essa tentação de uma vida egocentrada me tira de uma vida perseverante na missão que Jesus me delegou. Porque a vida de missão, a vida de servo, é uma vida marcada por renúncia, por morte diária do eu, por um seguimento a Jesus muito resignado. Mas no meio de uma prova, pressionado pelas dores, pressionado por um contexto de exaurimento físico, emocional, espiritual, eu posso dizer, eu vou ceder à tentação de buscar um modelo de vida mais confortável, mais aprazível. Só que Tiago diz, quando eu cedo essa tentação, é como se a cobiça desse luz a um pecado. O pecado de uma vida
independente de Deus, desconectada de Deus, o pecado de uma vida vazia do sentido que Jesus havia conferido, me fazendo um missionário, me fazendo um servo dele. Quantas vezes no meio de uma prova terrível você disse, estou sendo exigido demais, eu mereço pensar mais em mim, eu mereço focar em mim. Eu não estou dizendo que em determinadas ocasiões e fases da nossa vida, nós não podemos modificar o modo como nós gerimos os nossos ministérios. Nós podemos. Você está doente, Deus não é tirano de impor que você, na sua doença, continue a subir, a descer e a acontecer. Mas nessa nova etapa, você pode ressignificar o seu serviço. Eu estou com um problema emocional. Ok, é legítimo que você consiga adaptar a sua missão enquanto servo de Deus a esse momento emocionalmente mais limitado. Eu estou com um problema nas finanças, eu estou com um problema em determinada área, eu estou com um problema no casamento. Esses problemas, essas provas da vida podem me impor um redirecionamento, uma adaptação ministerial, mas jamais Deus vai lhe dar uma licença para que você não faça mais nada pelo reino dele. Não, agora meu contrato com Deus foi suspenso. Eu não tenho mais nenhuma responsabilidade no reino, porque eu estou passando por uma prova. Eu vou cuidar de mim. Eu vou ceder à tentação de viver para mim, uma vida egocentrada. Isso é uma tentação terrível no meio de uma provação. E isso gera uma vida de pecado, de desobediência, de rebeldia contra Deus, porque você foi comprado no sangue de Jesus para servir no reino de Deus. Essa é a sua vocação suprema. Se você cede à tentação só porque eu sei que é difícil uma provação, mas porque está sendo provado e tentado, eu vou agora viver egocentradamente, Cristo já libertou desse ego maldito que lhe escravizava. Voltar para ele é voltar para o pecado. E por fim, Tiago nos ensina que enfrentamento de provação é preciso absoluta dependência de Deus. Como é que eu enfrento uma grande prova? Com absoluta dependência de Deus. Esse tema a gente já trabalhou em outros momentos, não vou me alongar, mas aqui Tiago nos diz algo diferente sobre o porquê que nós devemos depender de Deus. Ele diz, porque não vos enganeis, meus amados irmãos, toda boa dádiva e todo dom perfeito são lá do alto. Tem que depender de Deus, porque os recursos mais perfeitos para o enfrentamento das provas vêm de Deus. Mas eu já tenho algumas competências, eu já tenho algumas qualificações, mas é na videira que a gente consegue gerar fruto e resistir. Jesus diz, eu sou a videira, vós sois os ramos, sem mim nada podeis fazer. É na videira. Persevere em depender de Deus, em crer que os recursos que você precisa para passar por um obstáculo, por uma prova, vem de Deus. E eu concluo trazendo à memória de vocês uma frase muito impactante do Spurgeon, que diz assim, abre aspas, ao nos esquivarmos de uma provação, estamos procurando evitar uma bênção. Não fuja dos seus problemas, não fuja das suas provações, não demonize as lutas da vida. Não trate como se fosse uma coisa infernal. Alguém já disse que o inferno, conceitualmente, é um lugar onde a ausência de Deus é total. O que é o inferno? Fora aquelas imagens, fora aquela questão visual do inferno que está aqui consolidada no nosso imaginário, do ponto de vista do conceito do inferno, o inferno é um lugar onde a ausência de Deus é total. Então sua prova, seu problema não é o inferno. Não fuja, não corra, enfrente e tome posse da bênção que Deus tem preparado para você. É isso que Spurgeon está dizendo, é isso que Tiago tenta nos ensinar. Se a gente mudar a visão sobre a aprovação, se a gente tiver as posturas corretas, o que nos aguarda no final é uma bênção espiritual de proporções incalculáveis. O tamanho da bênção, do ponto de vista espiritual, para quem passa pela prova e vence,
é algo grandioso demais. É isso que Tiago também nos diz assim, de maneira muito rica, aqui nos versos 16. Não vos enganeis, meus amados irmãos, toda boa dádiva vem de lá. Pois segundo o seu querer, verso 18, pois segundo o seu querer, ele nos gerou pela palavra da verdade para que fôssemos como primícias das suas criaturas. A grande bênção de perseverar até o fim e de passar por provas é que nós seremos aquelas criaturas abençoadas de uma maneira plena, que habitarão pela eternidade com Deus. Os perseverantes são aqueles que foram escolhidos. A perseverança é uma marca do eleito. Se passarmos pelas provas com perseverança, uma vez mais estará sobre nós o carimbo, o selo de que nós somos escolhidos, separados pela eternidade para pertencer a Jesus Cristo. Esse é o tesouro maior, mas já aqui nessa terra nós colhemos frutos saborosos de uma postura perseverante e digna diante das provas desse mundo. Que Deus lhe abençoe e lhe ajude a ser mais que vencedor em Cristo Jesus e tão somente nele. Escutas quando que acalma o meu pensar, me levas pelo fogo, curando todo o meu ser. Confio em ti, confio em ti. Creio que tu és a cura, creio que és tudo para mim. Creio que tu és a vida, creio que não há outro igual a ti. Jesus, eu preciso de ti. Me escutas quando clamo, me acalma o meu pensar, me levas pelo fogo, curando todo o meu ser. Confio em ti, creio que tu és a cura, creio que és tudo para mim. Creio que tu és a vida, creio que não há outro igual a ti. Jesus, eu preciso de ti. Nada é impossível para ti, nada é impossível, nada é impossível para ti.
nada é impossível para ti, nada é impossível, nada é impossível para ti. Tens o meu mundo em tuas mãos, creio que tu és a cura, creio que és tudo para mim. Creio que tu és a vida, creio que não há outro igual a ti. Jesus, eu preciso de ti. Não há outro igual a ti. Jesus, eu preciso de ti. A mesa do Senhor está posta. O convite que o Senhor nos faz nessa ocasião é muito simples. Venham a Ele todos aqueles que têm fome, que têm sede de justiça. Venham a Ele todos aqueles que compreendem que o acesso à mesa não é por mérito, mas por graça. Se você reconhece que é pecador demais para ter mérito para participar nessa mesa, essa mesa foi preparada para você. Ele disse que não veio para os sãos, porque esses não precisam de médico. Ele veio para os doentes, para que esses encontrem nele, na vida dele, vertida na cruz, a cura que tanto precisamos. Eu vou orar nesse momento, consagrando os elementos, e você junto comigo na sua casa, irá orar apresentando os elementos que você preparou com antecedência. Mas ore na fé e na certeza que esse pequeno pedaço de pão e esse cálice que nós vamos consagrar, uma vez apresentados ao Senhor e envolvidos pelo Espírito, há de lhe colocar em contato com essa vida curativa de Jesus, essa vida que entra em nós e traz a saúde e a abundância de vida que tanto almejamos. Oremos ao Senhor. Pai, nós te rendemos graças porque nessa noite o Senhor nos permite também nos alimentarmos por intermédio da mesa. Apresentamos ao Senhor nesse instante o pão, para que uma vez consagrado e envolvido, permita aos teus filhos tomar posse da vida de Jesus. Também rendemos graças e suplicamos a consagração deste cálice, para que uma vez que os teus filhos bebam do cálice, eles recebam essa vida abundante, generosa que vem da parte de Jesus. E que uma vez, ó Pai, participando do corpo e do sangue de Cristo, símbolos da vida do Mestre, os meus irmãos possam peregrinar por esse mundo, levando às pessoas uma porção abundante de graça. Que sejamos depositários da vida de Jesus, que comamos e bebamos da vida de Jesus, para levar ao próximo muito dessa vida que cura, que traz sentido e que traz direção para aqueles que creem. Assim oramos em consagração e suplicando que essa mesa, santa por natureza, santifique a vida dos nossos irmãos, em nome dele que vive e reina. Amém. A palavra de Deus diz que na noite em que Jesus foi traído, ele tomou o pão, o partiu e disse: esse é o meu corpo que será entregue por amor de vós. E por semelhante modo, até após ter rendido graças, tomou o cálice dizendo: este é o cálice da nova aliança, aliança feita no meu sangue. Todas as vezes que o beberdes, fazei em memória de mim. Que você possa, na sua casa, enquanto o ministério de louvor nos conduz num cântico, meditar sobre o sacrifício de Cristo na cruz do Calvário, tomar posse da vida de Jesus ofertada de maneira real e verdadeira nestes elementos, e que você possa também meditar sobre a sua missão de, uma vez cheio de Jesus, levá-lo àqueles que têm fome, sede de vida, de justiça, de amor, de paz. Que essa mesa seja poderosa para nos alimentar para a missão. Comam e bebam da vida de Jesus.
sedento e rouco. Dá-me, mestre, a casa tua, já fechei porta e janela pra rua. Deixou-me falando só do meu tão pesado, fazia dó. Como será mestre, sonho teu, sonhas como Deus. Sonhas com a glória que tinhas com o Pai na luz, ou sonhas com a cruz. Perdoa, mestre, mas já é hora. Uma multidão te espera lá fora. Estás decidido, não te detenho. Vais curando até chegar ao leito. Partiu, fica paz em mim, fica sala com cheiro de jasmim. Vai vender a vida do corpo teu, a lavar a culpa que comeu. Pra lavar o sujo do meu próprio eu, levar-me por Vai vender a vida do corpo seu, pra levar a culpa de alguém como eu. pra lavar o sujo do meu próprio eu, levar-me por E mais uma vez para o louvor do nosso Deus Pai e de Jesus Cristo, nosso Salvador. Eu vou ler um versículo da palavra de Deus que se encontra em João 3,16. E diz assim: Porque Deus amou o mundo de tal maneira, e deu seu Filho unigênito para que todo ele nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Porquanto Deus enviou seu Filho ao mundo, não para que julgasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Em nele crer não é julgado. O que não crê já está julgado, porquanto não creu no unigênito Filho de Deus. E o julgamento é este, que a luz veio ao mundo, mas os homens amaram mais as trevas do que a luz. E as suas obras eram mais, pois todo ele pratica o mal, aborrece a luz e não se chega para a luz, a fim de que as suas obras não sejam abolidas. Em pratica a verdade aparece na luz, a fim de que suas obras
sejam manifestas por feita em Deus. Então tem esse versículo. E aí nós temos de Deus é um único refúgio e fortaleza da nossa vida. Por isso nós estamos aqui para mais uma vez pedir a sua misericórdia, pedir a graça dele sobre a nossa vida. Por isso ele nos enviou para que nós possamos crer no nome do unigênito Filho de Deus. Essa é a minha palavra. E eu faço uma oraçãozinha em nome de Jesus. Ó Pai amado, e mais uma vez na tua presença para te exaltar, para te louvar, para glorificar o teu nome, Pai amado. Mais uma vez para pedir perdão pela nossa ansiedade e nossa falha, Pai, diante de ti, ó Pai. Nos sustenta na tua mão poderosa, Pai. Fiel conosco, mano. Lembra nossas orações, perdoa mais uma vez nosso pecado, Pai. Sustenta na tua mão, Pai, em nome de Jesus. Amém. Nutridos pela palavra de Deus, alimentados pela Santa Mesa, vamos ser enviados para uma vida frutífera e missionária. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que o amor do nosso Deus Pai e que a comunhão e a consolação do Espírito Santo de Deus repouse sobre a IP de Aracaju, repouse sobre todos os discípulos de Cristo, espalhados pela face da terra, peregrinando e enfrentando provas. Que essa bênção nos dê livramento e nos dê força para enfrentar todas as provas, mantendo a dignidade e a honra própria de filhos e filhas de Deus. Que essa bênção nos alcance hoje e sempre. Amém e amém. Meus irmãos, já temos data marcada para o nosso retorno, 18 de outubro. Ore por esse momento, prepare-se para esse momento. No meu coração, na minha imaginação, há de ser um tempo lindo, há de ser um dia glorioso na história dessa igreja. Nunca ficamos tanto tempo distantes uns dos outros do ponto de vista presencial e vamos voltar a ter essa comunhão gostosa, com algumas limitações, com algumas restrições, mas com o mesmo prazer e com a mesma alegria de sempre, de ser uma igreja vibrante, acolhedora e que tem enorme satisfação em trocar experiências na presença de Deus. Fique com Deus, que o Senhor lhe cubra de graça, que a sua família tenha uma semana especial e até a quarta-feira, com a graça de Deus. Fique em paz. Sobre o céu tu és Senhor, absoluto. Tudo que existe acontece, tu sabes muito bem. Tu és tremendo. E apesar glória que tem
esse amor.